Queridos alunos, vamos a mais um vídeo no curso de noções básicas sobre vinhos, como se faz o vinho espumante. Que lembra aí, na introdução a gente falou que o espumante também é vinho, tá? Porque ele é feito de uva. A diferença é que ele tem o gás carbônico, ele tem aquelas bolinhas, tem a perlagem, tá bom? Onde estamos? Olha lá, introdução, eu expliquei o que é o vinho para vocês, tá? Os tipos de vinho. No vídeo 2 falei sobre a história e os benefícios do vinho, muito importante, hein? Interessante assistir. No terceiro vídeo, a uva e os níveis de açúcar. No quarto, como se faz o vinho. Eu dividi ele em duas partes. Expliquei o branco e o tinto no vídeo passado e agora estou explicando aqui o espumante, o champanhe, o prosecco, a cava, tá bom? A corta, todos os outros. Vamos lá. Método tradicional, conhecido aí também como método Champenois, é um método que foi desenvolvido na região de Champagne, tá bom? Quando você vê um champanhe, ele vai ser feito pelo método Champenois. Ah, por causa do negócio de patente no Brasil, hoje em dia a gente usa ali numa garrafa, né? Método tradicional, tá? Mas a mesma coisa, a mesma ideia básica. Número 1, o que você tem que ter? O que a gente fala ali de vinho base. O que é isso, professor? Pensa assim, olha só, é um vinho branco. Vamos dar de exemplo aí, um vinho branco, tá? Pensa ali, você já viu o vídeo passado, já sabe como é que faz o vinho branco. Você tendo esse vinho branco, ele é seu vinho base, tá? Só que esse vinho branco não tem a bolinha, não tem a perlagem, tá? Então, o que a gente tem que colocar nele? A gente tem que colocar o gás carbônico. Como é que eu faço isso? Opa, vou precisar fazer uma segunda fermentação. Lembra do vídeo 1. A fermentação, o que vai ter? Levedura e açúcar. A levedura come o açúcar, tá? E você gera gás carbônico. Quando você gera o gás carbônico, se você der um jeito dele ficar preso na garrafa, tá? Que você coloca ali na garrafa a levedura e o açúcar e fecha ela com a tampa, né? Então fechou ela com a tampa, uma hora a levedura come o açúcar e vai produzindo gás carbônico. Opa, não tem para onde sair o gás carbônico, ele começa a se diluir no seu vinho, bom? Olha lá. Terceiro passo, as leveduras vão começar a comer todo o açúcar. Na hora que ela comer todo o açúcar, por exemplo, você está num lugar que você está preso. Acabou a comida, o que aconteceu? Você morreu, você não tem mais o que comer. Mesma coisa com a levedura, ela está presa dentro da garrafa, vai comer todo o açúcar, não tem mais o que ela comer, acabou a comida, ela vai morrer. Então o que ela vai começar, o que vai acontecer aqui? Ela vai começar a se quebrar, ela vai começar a se dissolver no seu vinho. Tá? Quando ela acontece isso, a gente fala que é autólise da levedura, né? Ela começa a se dissolver no vinho e isso passa uma série de sabores para o vinho. Por exemplo, o aroma de pão, de brioche, o sabor mais cremoso, amanteigado que a gente sente, né, na boca quando prova um bom champanhe. Então ali é essa assinatura, essa autólise aí que aconteceu, né, quando a levedura morreu. E para que isso se intensifique, eu vou colocar o que a gente fala no passo 4 ali, o vinho em surli, em contato com essas borras, tá? As leveduras morreram, então elas estão se dissolvendo, isso vai formar uma borra, vai deixar seu vinho turvo. E você vai deixar o seu vinho quietinho, vai empilhar ali ele no cantinho ali, um do lado do outro, e vai deixar ele que a gente fala em surli. A região de champanhe obriga para colocar champanhe no rótulo, esse vinho tem que ficar no mínimo 15 meses em surli, tá bom? Então é um tempinho ali considerável. Você pensou assim, poxa, o cara já tem um vinho básico, ele colheu, produziu, e aí você vai colocar em surli ali mais um tempo. Vai demorar para produzir? Sim, né? E isso é o mínimo, o tempo mínimo. Em geral, os produtores deixam mais de 2 anos, tá bom? Para os champanhes básicos, o champanhe mais top pode deixar aí, por exemplo, um Dom Perignon 7 anos, tá? Então, olha ali, o surli é importante, porque quanto mais tempo em contato com essa borra, mais sabores, mais complexidade o seu vinho vai ter, tá? Mais fina, a perlagem mais persistente, ok? Bom, mas você não vai beber esse vinho turvo, cheio de borra. O que você vai ter que fazer? Vai ter que dar um jeito de tirar essas leveduras que estão mortas, né? Tirar essa borra aí do seu vinho, que a gente chama de degorgement, né? Vamos passar pelo processo de degorgement, tá? Que você vai pegar, o vinho está em tirou o vinho dali, inclina ele, tá? Aí todo dia ele vai passar ali
uma pessoa vai girar, vou mostrar no próximo slide como é que é feito isso, tá? Vai girar um terço da garrafa, todo dia um terço. A levedura vai percorrer toda a sua garrafa, que está na posição inclinada, e se depositar no gargalo. Vai congelar o gargalo, tá? E retirar a levedura. Quando você abrir a tampa, vai sair a levedura. Por quê? Porque tem uma pressão de cerca de 6 a 7 atm dentro da sua garrafa, tá? Por causa do gás carbônico. Então vai expulsar essas leveduras aí que você congelou, que ficou no gargalo. Depois disso você vai completar o vinho com um licor de expedição. E essa hora que você faz isso de colocar ali o licor de expedição, que é um vinho com teor de açúcar, vai colocar o seu vinho numa classificação, se ele é Brut, se ele é Extra Brut, se ele é Natures, se ele é Demi-Sec. É nessa hora que você vai colocar o que está faltando ali de açúcar no seu vinho. Lembra da aula que a gente falou da uva e açúcar do vinho. Então olha aí, ó, os níveis de açúcar você termina aqui no seu espumante, tá? Se ele é Brut, ele tem de 8 a 15 gramas de açúcar por litro, tá bom? O 7, você coloca a rolha, coloca o rótulo e pronto, está pronto para vender. O que eu tenho que chamar a atenção aqui para você? Olha lá, o passo 1 é o segredo do champanhe, o vinho base. Em geral você pensa assim, poxa, colheu, fez lá o vinho branco e já vai engarrafar. Não, né? A região de Champagne é muito comum você pegar esse vinho base e fazer um blend. O que é isso? Uma mistura. Então você vai usar Chardonnay, que é uma uva, Pinot Noir, outra uva, Pinot Meunier, outra uva. Vai usar o Chardonnay do vinhedo mais alto, o Chardonnay do vinhedo mais baixo, o Chardonnay que está guardado aqui num tanque de aço inoxidável ou numa barrica de carvalho já usada há 3, 4, 5 anos. A Veuve Clicquot utiliza blends, né, na hora de montar ali esse vinho base de 3 a 12 anos. Então ele mistura várias amostras. Tá? Para você gerar um vinho base, são provadas mais de 200 amostras de vinho e selecionado em torno de 60 amostras para você fazer uma garrafa, tá? E quando você coloca aqui no nosso passo, que eu chamei aqui, ó, passo 6, licor de expedição, você termina esse blend. Olha só, você está introduzindo mais um vinho, você está fazendo um outro blend, está colocando mais um vinho aqui. Além de definir a quantidade de açúcar, você faz ali o toque final da casa, tá bom? Então aí, para você saber como é que faz aí o seu champanhe. Olha lá, o remoer profissional girando as garrafas, tá? Antes de fazer o degosma, você tem esse processo aqui que eu falei, a remoagem. Então você vai girar, 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 a levedura se deposita no gargalo. Congela o gargalo, faz o degosma, joga fora a levedura, tá bom? E quantas garrafas você acha que um cara desse gira em média aí por dia? Pensa aí, pensa no número, chuta um número aí. Chutou o número? Olha lá. O remoer profissional, ele gira em torno de 5.000 garrafas por dia, né? Então, você vê que é bem trabalhoso. Eu não queria ser esse cara, eu queria ser o cara que prova, né? Eu não queria ser esse aqui que gira, não, né? No final, o cara deve estar até com tendinite, né? De tanta coisa que ele gira. É complicado, então não é fácil, não. Hoje em dia, já tem o Giropallet, que é uma maquininha que gira isso aí para você e é até mais rápido. Isso aqui demora semanas, aquele lá demora alguns dias para você fazer esse processo. Então tem o Giropallets. Daí dizem assim, ó, a literatura fala assim, que o remoer profissional, quando está utilizando o Giropallets, ele é responsável por cerca de 40 a 50 mil garrafas, tá? E ele não vai girar, a máquina vai girar, mas ele é responsável, tá bom? Olha aqui agora como é que você faz o método Charmat, é o jeito mais fácil de fazer. Qual que é a grande diferença do Charmat e Champenois? O Charmat você vai priorizar as qualidades da casta, da uva, ao invés do caráter lá autolítico. O caráter autolítico é aquilo que a gente falou, contato com a levedura. Sempre falar autólise, o caráter autolítico no vinho, contato com a levedura. Você vai pensar em pão, brioche, manteiga, tá? Mais cremoso, menos fruta. Aqui você quer um vinho com mais fruta, mais flor, tá? Mais vivo. No outro você quer um vinho que tenha outras notas, tá? Então aqui você procura flores, frutas, mais acidez, mais leve, mais fresco. Um exemplo, espumantes brasileiros, em geral feito pelo método Charmat, Prosecco. Aqui eu coloquei Asti, Moscato d'Asti, o Sec alemão. Lembrando que o Asti e o Moscato d'Asti são feitos pelo método Asti, muito semelhante ao Charmat. Que você vai fazer o quê? Vai fermentar tudo de uma vez só, né?
no tanque. Então, em vez de estar na garrafa, você vai controlar essa segunda fermentação no próprio tanque. Então, é muito mais fácil do que garrafa por garrafa, tá bom? Gostaram do vídeo? Coloque aí o curtir, compartilhe, se inscreva no canal, assista a nossa playlist dos outros vídeos, tá? Ajude a gente a divulgar o mundo do vinho, tá bom? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.